Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Sandrin e hoje vamos falar sobre hematoma retroperitoneal. Esse tema tem duas importâncias. Uma é durante a vida real, né? A prática. Está no plantão de cirurgia, de repente se confronta diante de um hematoma retroperitoneal. E aí, a gente tem que explorar cirurgicamente ou é conservador? Não precisa mexer nesse hematoma? Essa é uma importância. A outra importância é para concursos e provas, que é um tema que também é bastante cobrado. Beleza? Então, vamos começar com o nosso tema propriamente dito, hematoma retroperitoneal. Bom, diante de um hematoma retroperitoneal, a gente deve fazer três perguntas. A primeira é a localização. Chega no hematoma e pergunta, hematoma, qual que é a sua localização? Dependendo da localização, a gente deve explorar ou não esse hematoma. A segunda pergunta que a gente deve fazer para o hematoma é qual que é a natureza desse hematoma, se ele é penetrante, se ele é contuso. Esse hematoma se formou por trauma penetrante, contuso, isso também vai determinar a conduta. E a terceira e última pergunta é qual que é o comportamento desse hematoma. Se ele é não expansivo, ficou na dele ali, hematoma teve ali, mas ele não fez mais nada, ficou paradinho, ou se ele é expansivo, continua crescendo, né? Então as três perguntas que a gente deve fazer para o hematoma é qual que é a sua localização, natureza e o comportamento desse hematoma, certo? O primeiro ponto então, que é a localização, a gente deve determinar qual que é a zona que esse hematoma está presente. Então a gente divide o abdômen em três zonas, zona 1, zona 2 e zona 3. A zona 1 contém a aorta, a veia cava inferior, duodeno, pâncreas. Já a zona 2 contém os rins, vasos renais e fica na região dos flancos. Já a zona 3 é uma zona pélvica, né? Contém os vasos ilíacos e estrutura e a bacia propriamente dita, né? Então ali é pelve, zona 3. Beleza? Então o primeiro ponto, o primeiro conceito que a gente tem que ter é que se um hematoma for da zona 1, ele deve ser explorado cirurgicamente. Certo? O primeiro ponto é esse. Está diante de um hematoma, é um hematoma de zona 1, acabou a conversa. Deve ser explorado. Agora, se não for de zona 1, se for de zona 2 ou zona 3, aí devemos progredir para aquelas outras duas perguntas. A segunda pergunta é, qual que é a natureza do hematoma? Esse hematoma é oriundo de um trauma penetrante ou de um trauma contuso? Se for de um trauma penetrante, também deve ser explorado. Hematoma que é proveniente de um trauma penetrante, então via de regra também deve ser explorado. Se for contuso, já não sendo penetrante, se for contuso, a gente pula então para a nossa terceira pergunta. Qual que é o comportamento desse hematoma? É um hematoma expansivo ou um hematoma não expansivo? Se for um hematoma expansivo, ele também deverá ser explorado. Se for um hematoma não expansivo, a conduta então é conservadora. Encerra a laparotomia, fecha o doente, o paciente e vida que segue. Observa. A gente só deve abordar então quando for pela localização, zona 1, pela natureza do trauma, se for penetrante, e pelo comportamento, se o hematoma for expansivo. Resumindo, a gente faz aquelas três perguntinhas. Primeiro ponto, localização. Se é zona 1, não se discute, explora. Se for zona 2 ou zona 3, pula para a segunda pergunta. É um trauma penetrante ou contuso? Penetrante, explora. Se for contuso, pula para a terceira pergunta. É expansivo ou não expansivo? Se for expansivo, explora. Se for não expansivo, não explora. Então a gente pode amarrar toda essa aula com o mnemônico. É zona 1, penetrante e expansivo. 1PE. Então todo hematoma a gente deve explorar quando for 1PE. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações, siga o Instagram, @medicina-com-humor, que estamos vindo aí com muito mais novidades e agora com aulas aqui no canal. A todos vocês, um grande abraço.